Muito obrigado pela presença de vocês. Este é um momento importante, é um momento onde algumas empresas nesse evento, elas serão distinguidas pelos seus esforços em se tornarem psicologicamente saudáveis. Então, é um momento onde também nós podemos celebrar a vida, não é verdade? Agradecendo a Deus por esse precioso dom e pedindo luz para que a nossa reflexão aqui seja uma reflexão que vale a pena e que possa trazer significado para cada um de nós. Outro dia, participando de um evento da gestão, havia o depoimento de dois diretores de RH, dois diretores muito importantes. Falaram muitas coisas interessantes, mas duas me chamaram a atenção. A primeira foi, no final da apresentação, um diretor muito conceituado disse assim: eu tenho a sensação, olhando o ambiente de trabalho, que as pessoas vão explodir a qualquer momento. Não sei, eu tenho essa sensação. Depois outras pessoas falando, diz que compartilham um pouco com essa sensação dele. Outro diretor dizia o seguinte, que ele percebia que a força de trabalho brasileira, ela está passando por um processo de infantilização. Ela dizia assim, as pessoas estão cada vez mais dependentes de orientação. Parece que elas não caminham sozinhas, então parece que elas estão infantilizadas. A BRH promoveu agora recentemente também duas palestras, onde falava sobre as mídias sociais e seu reflexo no ambiente de trabalho. E o que é que se discutia ali era o seguinte, as empresas devem ou não permitir o uso das mídias sociais pelos seus colaboradores durante o período de trabalho. Agora, vocês imaginam como é que era a vida lá dos nossos ancestrais na caverna? O sujeito acordava, ainda escuro, e sentia aquela fome danada. E daí lembrava daquele animalzinho que ele deixou escapar na noite anterior. Caramba, né? Daí você vai, bom, se ele saísse atrás, imediatamente saísse atrás de um outro animalzinho, o que poderia acontecer? Ele ser pego pela fera. De repente ele poderia ser pego pela fera. Então não se recomendava que ele saísse no escuro. A vida era um pega-pega danado, mas diz assim, puxa, coitado do ser humano. Que coitado, nós viemos para este mundo muito bem aparelhados para essa situação, para essa luta. Nós temos um sistema nervoso parasimpático que faz o quê? Que nos acalma, relaxa, mas temos o simpático que nos coloca a ponto de luta. Mais do que isso, nós temos dois sistemas motivacionais que funcionam da seguinte forma. Ao perceber um estímulo, se aquele estímulo provoca uma emoção positiva, eu tenho a tendência de me aproximar. Agora, se aquele estímulo provoca uma emoção negativa, eu tenho uma tendência de me afastar. Querem ver um exemplo? Imagine que eu estou andando, né, em um parque, de repente avisto uma florzinha muito bonita à distância, resolvo me aproximar para vê-la, e quando estou chegando próximo, eu vejo uma cobra. O que eu faço? Imediatamente eu pulo para trás, imediatamente. Como é que funcionou? Eu devo ter demorado, se eu fui rápido, uns 2 segundos para tomar a decisão, oh, que linda florzinha, né? Vou lá vê-la, vou chegar, vou me aproximar. Agora, quando eu percebi a cobra, imediatamente eu pulei para trás. O sistema de retração, ele assume o comando imediatamente e eu perco o controle e reajo de maneira instintiva. E tem sentido. Por quê? Veja, aquele animalzinho que ele deixou escapar, ele pode encontrar amanhã, ou talvez seja substituído por outro. Mas, por outro lado, se ele for pego pela fera, acabou, não é verdade? Então, veja, esse mecanismo fabuloso com que nós viemos,
ele fez com que a nossa espécie triunfasse até agora na briga pela sobrevivência. Só que o que está acontecendo na sociedade moderna é que a gente está acionando esse mecanismo em excesso e das mais diversas formas. Parece que a gente introjetou a fera. É uma maneira de falar. Então, e quando a gente aciona esse mecanismo, muitas vezes, a gente gera aquilo que nós conhecemos como estresse crônico, que tem um efeito danoso para a nossa saúde física e, acima de tudo, mental. Mas é a nossa reação a esse mundo. Nós vivemos na época do avião a jato, da comunicação online, das múltiplas atividades. A pessoa está se exercitando numa academia de ginástica, mas ela está ao mesmo tempo vendo televisão ou vendo um livro. Nunca fizemos tanto, mas temos a sensação de falta de tempo. E aquela sensação que a vida está passando muito rápido. É essa agitação, essa ansiedade e esse estresse que nós hoje absorvemos de uma maneira muito intensa. E essa sensação, ela é real, porque nós estamos dedicados a tantas coisas ao mesmo tempo. E nós vivemos na era, sem dúvida, mais agitada da humanidade. Mas só que além dessa questão externa, existe a questão existencial básica de cada ser humano. A trajetória individual de cada um de nós, ela pode ser vista de uma maneira simplificada assim. Você tem um ponto de partida com o nascimento, daí você pode fazer o que você quiser. Você pode brincar, casar, namorar, ter uma profissão, agitar-se, não agitar-se, deixar o tempo passar, fazer o que você quiser, que você chega a um fim. Então a importância do significado deste fim, hoje no mundo moderno, ele passa a ter uma preponderância ainda maior, que a gente convive com isso todos os tempos. O ser humano traz isso consigo desde que pisou a face da terra. Só que na sociedade moderna a gente faz assim, a gente esquece e vai construindo castelos, como se nós fôssemos viver por tempo indefinido. A gente acaba colocando essa condição existencial para baixo, como se ela pudesse ficar escondida. Claro que a sociedade moderna trouxe muitos benefícios oriundos da economia. Nunca, nunca na história da humanidade nós tivemos indicadores de bem-estar tão elevados como nós temos no tempo atual. Nós temos cultura, nós temos uma diversidade maravilhosa de alimentos, nós temos lazer disponível. Quer dizer, os indicadores externos de bem-estar estão elevadíssimos. A possibilidade de prazeres, ela é imensa, é incontável. Só que, por outro lado, o que acontece com os indicadores subjetivos de bem-estar? Estão caindo. O Anderson já se referiu ao dado da Organização Mundial de Saúde a respeito da depressão, que é a doença que mais cresce e que nós sabemos tem consequência devastadora. Aqui vai uma constatação que a nossa civilização, apesar de todo o modernismo, de toda a ciência, de tudo aquilo de bom que ela trouxe, ela perdeu eficiência para nos dar a base psicológica de um humor mais positivo. Ou é aquilo que nós podemos chamar de bem-estar subjetivo, ou a tal da popular felicidade, que é, em suma, o objetivo de todos nós. Mas o que tem a ver felicidade com o mundo corporativo? O que tem a ver a felicidade com as corporações? Vocês me perguntariam. E eu diria, o trabalho humano, ele sofreu muitas transformações à medida que a sociedade também se transformava. Nós partimos da escravidão até hoje ao chamado trabalho liberal. Então, apesar de necessário,
porque nós necessitamos do trabalho para conseguir os insumos para a subsistência da espécie. O trabalho também é fonte de atividade, é a maior fonte de atividade que o ser humano tem, e é fonte também de realização para muitos. Quer dizer, apesar de necessário, o trabalho, ele provoca alguns desgastes. Desgastes físico, emocional, intelectual e moral. O desgaste físico. O sujeito submetido a condições estressantes quanto ao tipo de atividade, duração da jornada ou ambiente nocivo, ele se deteriora fisicamente. A questão do desgaste emocional. Exposto a condições estressantes ligadas à competição, a exigências muito grandes, a pressões elevadas, ele se deteriora emocionalmente. Treinamentos específicos chegam a modificar a maneira da pessoa entender e enxergar o mundo, mas não de uma maneira consistente. E isso gera um desgaste intelectual. E, finalmente, nós podemos falar do desgaste moral, que é envolver-se em práticas comerciais abusivas, a utilização da corrupção, a instrumentalização do seu semelhante. E estas são características de uma empresa negativa. E o que faz a empresa positiva? Ela atua nas 4 áreas, procurando construir o ser humano de maneira física, emocional, intelectual e moralmente. A Associação de Psicologia Americana, já há alguns anos, faz um concurso anual que chama-se Psychology Health Workplace Awards, que ele premia empresas que buscam transformar o ambiente de trabalho em psicologicamente saudável. E ela dá uma ênfase muito grande à saúde e bem-estar do trabalhador. E vocês perguntam, mas e por que focar na saúde e bem-estar do trabalhador? Porque o trabalhador é considerado hoje, sem dúvida nenhuma, o recurso mais importante da empresa. Então, a definição de um ambiente profissional psicologicamente saudável é o seguinte: é aquele que fomenta a saúde e bem-estar do trabalhador, enquanto aumenta o desempenho organizacional e a produtividade. Aqui existe uma confusão muito grande, principalmente pelos concursos para as das melhores empresas para se trabalhar, onde se disseminou a ideia de que quanto mais benefícios você der, você vai ter um retorno do trabalhador, e o que não é verdade. E muitas empresas, inclusive, criaram benefícios que nós poderíamos chamar cosméticos, e a gente vê que o resultado não é o esperado. O ambiente psicologicamente saudável, ele fomenta a saúde e o bem-estar e, simultaneamente, ele aumenta o desempenho organizacional. Então, veja, não é aumento de custos, não é aumento de salários e benefícios, não é ausência do trabalho ou coisas milaborantes do tipo focar em atividades externas, vamos ao circo, plantar árvores, coisas desse tipo. Mas é algo que funciona nesses esquemas. Existem algumas práticas organizacionais que desenvolvem o bem-estar do trabalhador e, por isso, desenvolve o funcionamento organizacional. Muitas pesquisas comprovam a eficiência desse sistema. E quais são essas práticas? Veja, muitas delas conhecidas de vocês. Primeira é a questão do envolvimento do trabalhador. É você trazer o colaborador para a decisão, trazer ele para o processo de decisão. Principalmente a decisão de como deve ser feito o trabalho dele. Isso traz um ambiente psicologicamente saudável e faz com que a pessoa se envolva naquilo que faz. A questão que vocês já trabalham muito em cima, que é a questão de maximizar a saúde e segurança, identificar pontos fracos, fazer programas que estimulem estilos de vida saudável, também é a segunda prática. A terceira tem a ver com o reconhecimento, que a pessoa ela se sinta reconhecida monetariamente ou não, de maneira formal ou não, por aquilo que faz. Ela perceba que é reconhecida. Outra prática é a questão do crescimento e desenvolvimento. As pessoas necessitam
ter oportunidade de se desenvolver. Esta é uma das forças mais elementares que cada um de nós possui. Existe uma força que nos empurra para o desenvolvimento das nossas potencialidades. Então nós necessitamos, para nos sentirmos saudáveis, de estar em constante desenvolvimento. E a questão do balanço trabalho-vida, que é a empresa reconhecer que o seu colaborador, ele tem demandas além do trabalho, e demandas essas tão importantes quanto o trabalho. Porque hoje se conhece tranquilamente que a má qualidade na vida, ele transfere a má qualidade para o trabalho e vice-versa. E no Brasil, nesse concurso da gestão em RH, foi incluído a questão do significado e propósito. Vocês podem perceber essa questão que se falou a respeito dos valores, o questionamento dos valores. Nós vivemos de uma sociedade muito mais estável do ponto de vista de valores do que há alguns anos atrás. E nós, seres humanos, que vivemos permanentemente em transformação, veja, cada um de vocês já não é mais o mesmo que chegou aqui. Então, o normal da vida é permanente mudança. E nós ansiamos profundamente por estabilidade. E aonde é que nós vamos encontrar estabilidade? No significado e propósito. E aí também tudo isso é recomendado um processo de comunicação que envolva toda a comunidade da empresa em relação a essas práticas. Então veja como é que fica graficamente o sistema. São práticas que acabam desenvolvendo a empresa e desenvolve o bem-estar do colaborador. Então, uma EPS, uma empresa psicologicamente saudável, nós diríamos, é aquela que seus processos procuram evitar a deterioração do ativo humano. Mais do que isso, procuram o desenvolvimento do ativo humano. Ela tem ações que preservam e reconstrói o meio ambiente em que atuam. Ela tem ações voltadas para a comunidade onde estão inseridas. Elas patrocinam ações sociais e ações que, acima de tudo, garantem a sustentabilidade. A sustentabilidade da empresa, do sistema econômico e a sustentabilidade do planeta. Quais são os benefícios? Veja, para o trabalhador, uma IPS desenvolve a saúde física, a saúde mental, aumenta a satisfação com o trabalho, a moral, a motivação, o comprometimento, o clima organizacional e o controle de estresse. Em relação à empresa, ela aumenta a performance, a produtividade, a atração de pessoal. Além de que eu falei, não é aquelas ações cosméticas, mas uma empresa psicologicamente saudável tem um poder muito maior de atração de pessoal. Isso reflete na qualidade de seus produtos e, finalmente, na satisfação do cliente. E diminui tudo aquilo que a gente busca o tempo todo, o tal do absenteísmo, o presenteísmo, a rotatividade, os acidentes, indenizações, os custos com tratamento de saúde. Técnicas são aplicadas, muitos recursos são aplicados na gestão de RH e nós temos uma situação onde um diretor reconhecido diz que isto não é suficiente e que ele sente que as pessoas estão a ponto de explodir. A questão da infantilização, a empresa, ao invés de trazendo o funcionário para que ele possa decidir junto, não, é ela decidindo, como fosse o pai decidindo pelo filho, pelo infante, claro, provoca a infantilização, não tem a menor dúvida. E a questão, então, das mídias sociais. O moderno é a múltipla atividade. A pessoa que tiver com vários interesses simultâneos, esta é a pessoa do século XXI. Olha, apesar da plasticidade do cérebro humano, que tem um poder maravilhoso de adaptação e desenvolvimento, os neurologistas dizem que focar, a gente consegue
fazer, em um determinado momento, em um único estímulo. Eu estou recebendo uma série de estímulos nesse momento, estou atento à realidade que me cerca. Mas quando eu olho para você, eu foquei em você e perdi o que está em volta. Então é mais ou menos assim. Foca, desfoca, foca, desfoca, foca, desfoca, foca, desfoca, foca, desfoca, foca, desfoca, foca, desfoca. Então a pessoa tem a sensação que ela está realizando um monte de coisas simultaneamente, mas na verdade o que ela está realizando é um monte de coisas parcialmente. Não concentro, não foco, não memorizo, não aprendo, não me sinto feliz, me estresso. O conceito da psicologia positiva, de fluxo, diz mais ou menos assim. A pessoa, e é tão importante para o bem-estar, a pessoa quando está focada em uma atividade que a desafia e que ela tem condições de atender aquele desafio, ela se gratifica permanentemente. Nós estamos caminhando por modismo para o caminho inverso. Então nós achamos que estamos fazendo e realizando um monte de coisas. E eu pergunto para vocês, quem de vocês não reclamou nesta última semana do problema da memória? Que esqueceu, que não lembra. Isto é a múltipla atividade. Então precisa, olha, nós temos temas de RH, temas da corporação, muito importante. Existe a empresa psicologicamente saudável? Teoricamente, sim. Na prática, eu acredito que não. Existe a empresa totalmente nociva, negativa? Também, teoricamente, poderíamos dizer que sim, mas na prática, não. Então, nós temos um contínuo da não saudável até a psicologicamente saudável, e nós devemos perguntar, onde é que está a minha empresa nesse contínuo? E como é que eu posso fazer para avançar na salubridade? Avançando na saúde da empresa, você vai conseguir resultados. As pesquisas comprovam isso, assim, aos montes. Então, era uma palavra curta, eu agradeço a atenção de vocês e parabenizo cada um de vocês, não porque vocês têm a empresa psicologicamente saudável e ideal. Principalmente você que conhece a sua empresa, sabe os pontos que ela não é saudável. Isso é porque você está lá, dedicado, e você a conhece. Mas nós pudemos analisar nesses anos e vemos que as empresas estão caminhando. Existe um movimento muito positivo no sentido do desenvolvimento verdadeiro da qualidade de vida nas organizações. E cada vez mais a gente vê o profissional dedicado desta área conhecendo muito. Isso é muito legal. Parabéns a vocês todos pelo esforço, pela luta e muito obrigado.